Purtroppo tutti noi facciamo questa dolorosa esperienza, mettiamolo in conto. Todos nós, sem exceção, passamos pela dolorosa experiência de cometer pecados. É importante levarmos isso em consideração. Portanto, é preciso muita humildade e compreensão de nossas próprias fragilidades e das fragilidades de nossos irmãos. Tentemos abrir nossos corações para o amor e a compreensão incondicionais de Deus. O que Deus faz quando o homem escolhe caminhos errados, longe de seus ensinamentos? O que está em jogo aqui é o seu amor, a sua preocupação com os seus filhos que estão fazendo o mal a si mesmos. E Deus tem um só objetivo: recuperar a alegria do seu filho que está infeliz o mais rápido possível. E quando consegue reconduzi-lo ao caminho da alegria, diz-nos Jesus no Evangelho, faz-se uma grande festa no céu. Agora nos perguntamos: como Deus realiza essa recuperação de seu filho? Ele o faz com a sua palavra, com o Evangelho que indica como retomar o caminho da vida, e depois o faz através dos seus anjos. A Bíblia nos diz que os anjos são testemunhas do cuidado de Deus e mediadores de sua salvação. E no Evangelho de hoje, Jesus indica como esses anjos devem proceder para recuperar o irmão que está em dificuldade. Para entender bem o que Jesus nos diz, devemos começar com o que diz o Evangelho no versículo que precede a passagem de hoje, o versículo 14, que diz: O Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Portanto, tudo o que vem recomendado deve responder a esse único objetivo: trazer de volta para a vida aqueles que estão fazendo escolhas de morte. Vamos ouvir o que Jesus sugere que façamos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. O pecado não é um azar que cai sobre alguém. É um mal que a pessoa escolhe. A pessoa pode ser induzida a cometer erros, mas no final é ela quem decide. E aí, posso dizer assim: o problema é dele, foi procurar e achou. Mas se eu amo meu irmão em dificuldade, não posso mais viver tranquilo, não posso simplesmente cuidar da minha vida e ignorá-lo, porque a vida dele depende disso. E não posso esquecer que existe o pecado da omissão. O irmão acabou entrando numa situação difícil, mas se eu posso fazer algo por ele e não o faço, sou responsável pela ruína do irmão. E não será fácil me livrar desse remorso, desde que eu realmente ame o irmão. O que fazer nessa situação? Tem uma situação que deve ser absolutamente evitada: a de espalhar a notícia do erro cometido pelo irmão. Isso se chama fofoca. A difamação só serve para marginalizar quem errou, humilhá-lo e fazê-lo sofrer desnecessariamente. A fofoca equivale a perder para sempre a oportunidade de trazer o irmão de volta à vida, porque ele se fecha, se isola. E alguns acham que, por ser verdade o que estão espalhando, podem tranquilamente se sentir em paz porque falaram a verdade.
Mas a verdade que não produz amor é mentira. Dizendo a verdade, pode-se matar, pode-se destruir uma pessoa, pode-se romper uma relação familiar, que então se torna irrecuperável. O livro do Eclesiástico, no capítulo 28, versículo 21, diz: o golpe do chicote produz a contusão, mas o golpe da língua quebra os ossos. Talvez conhecemos um ditado popular que diz: língua não tem osso, mas quebra caroço. Você pode matar um irmão dizendo a verdade que não constrói amor e vida não deve ser dita. E quando ouvimos alguém fofocar só por essa alegria de dar a última notícia, tenhamos coragem de dizer: não me interessa. Se pudermos fazer alguma coisa por ele, tudo bem. Se não, esses discursos não me interessam. Até porque, tenhamos certeza, essas pessoas lá fora depois, se puderem, também vão falar mal de nós. O Eclesiástico diz no capítulo 19, versículo 10: ouviste algo contra o próximo? Guarda-o contigo e tem certeza de que guardá-lo não te arrebentará. O que Jesus sugere agora? O primeiro passo você deve dar. Se você ama seu irmão, vai aconselhá-lo, você e ele, sozinhos. Não espalhe a notícia, não conte nada a ninguém. Vai, sozinho, encontrar seu irmão. E essa primeira tentativa é muito delicada, porque é uma questão de convencê-lo que está agindo errado. E se essa primeira tentativa der errado, as coisas se complicam e os passos seguintes ficam mais difíceis. O que Jesus pede a quem aceita ser um de seus anjos? A quem quer ajudar o irmão? Ele está pedindo algo desafiador e totalmente incômodo, porque é difícil ir e dar um conselho para alguém. Preferimos dizer coisas agradáveis a ele, elogiar. Vamos até ele só se estivermos aborrecidos, se o erro dele nos afetar, se nos causar alguma irritação. Mas se não nos afeta, preferimos não nos mexer. Então, não somos anjos. Vai ao encontro quem cultiva um grande amor pelo irmão, porque é difícil ir falar com ele face a face, fazê-lo arrepender-se de um erro. E sabemos que não é fácil encontrar as palavras certas, podemos errar, podemos colocar o problema de forma incorreta, podemos errar uma palavra, uma expressão fora de lugar. Então o irmão se magoa, se fecha e até nos manda sumir dali. E se isso acontece, fico com uma sensação ruim dentro de mim. Eu agi com a melhor das intenções, pensei bem antes de agir e acabei perdendo um amigo e acabo me sentindo um pouco responsável pelo que não consegui alcançar. Jesus diz para aquele que quer ser um anjo para seu irmão: supere essas hesitações. Você deve correr o risco, porque a vida de seu irmão depende disso. E nesses casos, um pensamento pode nos ajudar. Se fosse você nessa situação, o que gostaria que fizessem por você? Se o seu amor e sua habilidade conseguirem penetrar no coração de seu irmão, você o tirará do inferno. Você foi para ele um anjo do Senhor, e graças a você, uma linda festa começa no céu. A conclusão da carta de Tiago, no capítulo 5, justamente a última frase diz: meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e outro o reconduzir, que esse então saiba: quem faz voltar um pecador do seu caminho errado, salvará sua vida da morte e cobrirá uma multidão de pecados. O primeiro passo pode dar errado.
Então, o que devo fazer? Tranquilizo o meu coração por ter tentado? Foi difícil para mim ir ao encontro do irmão. Deu tudo errado. Paciência. Ponto final. Mas se eu amo meu irmão, não posso abandoná-lo ao seu destino. E Jesus suggerisce il secondo passo da fare. E Jesus sugere o segundo passo a ser dado. Leve 1 ou 2 com você e vá falar com seu irmão novamente, mas sempre tendo em mente o objetivo, que é a recuperação do irmão, que não deve ter a impressão de que está sendo encurralado, que está diante de alguém que está tentando julgá-lo, condená-lo. Não. Ele deve perceber que está lidando com 3 amigos que vieram visitá-lo, porque eles estão do seu lado, eles o amam, e que, diante da comunidade, eles estão prontos para testemunhar que esse irmão é bom e tem uma boa disposição. Mas essa segunda tentativa também pode dar errado. Jesus sugere a terceira tentativa, sempre para recuperar o irmão. Dize-o à igreja, porque o cristão é filho de uma comunidade e deve crescer com essa consciência de pertencer a uma família. E por isso, se ele se desviar, o fato de você chamá-lo de volta, olha, você está perdendo a sua família. É uma maneira de sacudi-lo, de recuperá-lo. O objetivo da igreja não é tentar se livrar o mais rápido possível de um elemento incômodo, do qual talvez se envergonha. Não. Ela não quer cortar os laços e dizer, agora você se vira. A igreja quer recuperar seu filho. Deve ajudá-lo a se conscientizar. A comunidade, veja, o assunto é muito sério, deve ajudá-lo a tomar consciência da situação em que se colocou. Deve lembrá-lo da gravidade de seus compromissos batismais. Olha, você está se comportando de uma maneira que não é evangélica. Se você segue a lógica do mundo, você não pertence ao reino de Deus e é preciso que alguém lembre você que as escolhas que você está fazendo colocam você fora da comunhão eclesial. Talvez ele nem ouça a igreja. Então, diz Jesus, que ele seja para você como um pagão e um pecador público. Essa conclusão, tomada literalmente, não seria de se esperar da boca de Jesus. A comunidade é chamada a expulsar aqueles filhos que possam escandalizá-la e humilhá-la. Mas vamos entender bem o que isso quer dizer. A comunidade também é formada por irmãos que são frágeis, que podem se desorientar com o comportamento público escandaloso, às vezes até exibicionista, de quem faz escolhas que certamente não são evangélicas. A comunidade deve levar em conta que entre os seus filhos também existem aqueles que podem ser desviados e, portanto, deve fazer escolhas pastorais que foram diferentes ao longo dos séculos. Houve um tempo em que a igreja procedeu com bastante rigor. Quem cometesse graves ofensas morais era expulso da comunidade. Recordamos o capítulo 5 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. A certa altura ele diz: está acontecendo entre vós um caso de imoralidade, e de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. É um fermento que fermenta a massa e vós não podeis ignorar isso e deixar passar em silêncio. E também diz: seja esse homem entregue a Satanás para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É impressionante.
expulse-o da comunidade para que se salve. Ou seja, é um choque que ele tem que experimentar e depois talvez ele se recupere. Observemos que o objetivo é sempre salvar o irmão, ainda que de uma forma muito forte, porém não para feri-lo, mas para fazer-lhe bem. Qui si coglie il vero senso della scomunica cristiana. Aqui compreendemos o verdadeiro significado da excomunhão cristã, que não é livrar-se de uma pessoa que importuna. É uma forte tentativa, um choque para recuperar o irmão, fazê-lo compreender a gravidade de seu comportamento, levá-lo a rever suas escolhas para voltar atrás. Como fazer isso? Considere-o como se fosse um pagão ou um pecador público. Aqui, se levarmos ao pé da letra essa recomendação, parece muito estranha nos lábios de Jesus. Mas qual é o significado que ela tem? Jesus foi chamado de amigo dos cobradores de impostos e pecadores. E Jesus diz: se alguém é realmente um pecador, e você fez até sua última tentativa, a de um forte choque, de excluí-lo da comunidade para fazê-lo se arrepender, a partir de então, para você, ele é como um publicano e um pecador. O que Jesus fez com os cobradores de impostos e pecadores? Eram os que mais lhe importavam, porque eram os que mais precisavam do seu amor e do seu carinho, e por isso, mesmo que hoje uma pessoa não seja expulsa, o anjo do Senhor, aquele que ama realmente o seu irmão, se importa com ele mais do que qualquer outra pessoa. Eles são os que mais precisam de alguém que esteja perto deles para trazê-los de volta ao caminho da vida. E agora escutemos as recomendações que Jesus faz à sua comunidade. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem me pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Sono io in mezzo a loro. Uma promessa e uma recomendação encerram o trecho do Evangelho de hoje. A promessa é: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Já ouvimos esta promessa que foi dirigida a Pedro e agora é estendida para a comunidade toda. Ligar e desligar significam saber discernir o que é certo e o que é errado, o que é vida e o que é morte. A comunidade cristã deve saber fazer esse discernimento, porque toda a humanidade espera essa luz da comunidade cristã, não só de Pedro, para poder orientar a própria vida. É uma responsabilidade muito grande que o Mestre nos deixou, porque se a Igreja não permanece na escuta constante da voz do Espírito, pode dar indicações errôneas que desviam aqueles que confiam na sua palavra. Eis a grande responsabilidade que Jesus deu a toda a comunidade cristã, de saber discernir, partindo, porém, da sabedoria do Evangelho. Em seguida vem a recomendação: se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. 2 ou 3 é o mínimo para formar uma comunidade,
E aqui Jesus está falando da oração comunitária. Existem duas formas de oração: pessoal e comunitária. Além da oração pessoal, devemos cultivar o encontro comunitário, fazer-nos sentir em comunidade. E, portanto, quando estamos em comunidade, não é que nos fechamos em nós mesmos para pensar sobre os nossos problemas. Ali é a esposa, isto é, a igreja, que se reúne para ouvir a voz do seu esposo, Jesus, para entrar em diálogo de amor com ele. Na Eucaristia, a igreja une sua vida à vida de Jesus. Pensemos agora numa sinfonia. É aquele momento em que cada instrumento musical toca bem a sua parte. Fazer uma sinfonia na igreja não significa falar, pensar tudo igual, ser tudo igual. Não. Numa orquestra não existem apenas violinos, ou só flautas, ou só violoncelos. Não. Cada instrumento faz a sua parte, mas tocam uma sinfonia. A partitura é a mesma e é a do amor incondicional do Pai. Essa é a sinfonia que a comunidade cristã deve tocar. É a oração que nos permite estudar bem a partitura, para depois tocá-la para toda a humanidade e dar alegria, envolvendo todos nesse amor que deve resplandecer na vida de uma comunidade verdadeiramente eucarística, verdadeiramente cristã. E é a harmonia dessa comunidade o melhor estímulo para o irmão que se afastou. Se ele se afastou, deve sentir saudades dessa comunidade, na qual existe essa sinfonia, essa harmonia, esse amor. Uma comunidade em que cada um põe a sua vida ao serviço do irmão. Se uma comunidade é assim, quem se afastou sentirá saudades, porque fará a comparação entre a situação em que se encontrava com o pecado e a condição que vivia quando estava com a comunidade.